Olá! Hoje vamos nos aprofundar na história atemporal que nos é apresentada no livro de Neemias. É um relato marcante sobre liderança, sobre fé e sobre o desafio, diria, monumental de reconstruir não apenas os muros de uma cidade, mas o próprio espírito de uma nação. E a questão que nos guia é justamente esta: como se reconstrói uma nação? A jornada de Neemias nos oferece um estudo de caso fascinante de como uma comunidade inteira pode se reerguer a partir das cinzas, enfrentando não só ameaças externas, mas também crises internas. Para que possamos compreender a fundo essa narrativa, é fundamental, primeiro, analisar os seus fatos estruturais. O livro é, em grande parte, um relato em primeira pessoa, extraído das chamadas Memórias de Neemias. Foi compilado por volta de 445 a.C. e seu tema é duplo. Por um lado, a reconstrução física dos muros de Jerusalém e, por outro, a restauração espiritual da comunidade através da lei. Pois bem, tudo começa com um problema devastador. A condição de Jerusalém, completamente indefesa, em ruínas, se torna um catalisador emocional para uma das missões de liderança mais notáveis de toda a história bíblica. E aqui entra o nosso protagonista. Neemias não era uma figura qualquer. Ele ocupava uma posição de altíssima confiança na corte persa, servindo como copeiro do rei Artaxerxes. A notícia sobre sua terra natal o atinge de forma profunda, o que o leva a um período de oração e, por fim, a solicitar a permissão do próprio rei para liderar a reconstrução. Com a permissão real em mãos, inicia-se então a primeira fase da solução. Uma tarefa realmente monumental e perigosa de reerguer as defesas físicas da cidade, tudo sob a liderança direta e estratégica de Neemias. É interessante notar que a liderança de Neemias foi testada em duas frentes e ao mesmo tempo. Por fora, inimigos como Sambalate e Tobias conspiravam incessantemente para impedir a obra. E por dentro, ele precisou confrontar a corrupção e a injustiça social, onde os próprios líderes judeus exploravam os mais pobres da comunidade. E essa citação, ela captura perfeitamente a tensão daquele momento. A reconstrução era um ato de fé e engenharia, mas realizada sob ameaça constante. Isso exigia que os trabalhadores tivessem as ferramentas em uma mão e as armas na outra. E o resultado? Surpreendente. Contra todas as expectativas e apesar da oposição ferrenha, os muros de Jerusalém foram concluídos em apenas 52 dias. Um feito tão impressionante que desmoralizou completamente seus inimigos, que viram naquilo uma obra auxiliada por Deus. Com a segurança física finalmente garantida, o foco da comunidade se desloca. Agora, o desafio é outro, igualmente complexo: a reconstrução de suas fundações espirituais e sociais, que também estavam em ruínas. Este é um momento realmente crucial na narrativa. Com os muros já erguidos, o povo se reúne, mas não para uma celebração militar, e sim para ouvir a lei de Deus, que foi lida pelo sacerdote Esdras. A palavra gera uma onda de arrependimento coletivo e um desejo renovado de adoração. Mas a resposta do povo não foi apenas emocional. Eles decidiram formalizar esse arrependimento em uma aliança renovada. Assumiram compromissos muito concretos para reformar a sociedade com base na lei. E isso abrangia questões sociais, religiosas e também econômicas. A história, no entanto, não termina aqui, com o final perfeito. Após um período de ausência, Neemias retorna a Jerusalém. E o que ele encontra? A aliança recém-firmada já estava sendo violada, o que o força a agir de forma decisiva mais uma vez. E aqui vemos que as ações de Neemias ilustram essa luta contínua pela fidelidade. Ele não hesita, age como um reformador vigoroso ao expulsar inimigos do templo, ao restaurar o sustento dos levitas e ao reimpor as cláusulas da aliança que o povo ele mesmo havia prometido guardar. E assim o livro termina. Não com uma vitória definitiva, mas com um retrato bastante realista. Ele nos deixa refletindo sobre a natureza da liderança e a dificuldade constante de se manter uma comunidade fiel aos seus propósitos mais elevados. E essa é a questão que, no fim, permanece. A história de Neemias nos mostra que erguer estruturas físicas, por mais difícil que seja, pode ser mais simples do que sustentar a fidelidade e a integridade de um povo. Uma reflexão, sem dúvida, poderosa sobre a natureza humana e a fé.